Nós vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor, que vai expor a doutrina que nós confessamos no dia do Senhor, de número 26. Inicialmente faremos uma leitura na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, e vamos ler do versículo 1 ao 11. Depois retornaremos a esse texto, porque o texto da pregação é o versículo de número 11. Mas agora faremos a leitura do 1 ao 11. Assim diz a palavra do Senhor. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa a derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Agora vamos à nossa confissão. Dia do Senhor de número 26 do Catecismo de Heidelberg. É o primeiro domingo a tratar sobre o batismo. Dia do Senhor 26, pergunta 69. De que modo o santo batismo lhe faz saber e lhe assegura que o único sacrifício de Cristo na cruz lhe beneficia? Resposta. Do seguinte modo: Cristo instituiu esse lavar exterior e com ele deu a promessa de que, tão certo como a água remove a sujeira do corpo, assim também o seu sangue e espírito removem a impureza da minha alma, isto é, todos os meus pecados. Pergunta de número 70. Que significa ser lavado com o sangue e o Espírito de Cristo? Resposta. Ser lavado com o sangue de Cristo significa receber de Deus o perdão de pecados por meio da graça, por causa do sangue de Cristo derramado por nós em seu sacrifício na cruz. Ser lavado com o seu Espírito significa ser renovado pelo Espírito Santo e santificado para sermos membros de Cristo, para que morramos mais e mais para o pecado e vivamos uma vida santa e irrepreensível. Pergunta de número 71. Onde Cristo prometeu que nos lavaria com seu sangue e espírito, tão certo como somos lavados com a água do batismo? Resposta. Na instituição do batismo, onde ele afirma: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado.
Marcos, capítulo 16, versículo 16. Essa promessa se repete onde a Escritura chama o batismo de lavar regenerador e de purificação dos pecados. Tito, capítulo 3, versículo 5 e Atos, capítulo 22, versículo 16. Agora vamos voltar a 1 Coríntios, capítulo 6. E vamos olhar mais uma vez para o versículo de número 11, texto da pregação dessa noite. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Ó Senhor Deus, nosso Pai, Deus santo e gracioso, a fonte transbordante de todo o bem. Mais uma vez, Senhor, esperamos receber a instrução da Tua palavra e rogamos ao Senhor para que, pela obra do Teu Espírito Santo, nosso entendimento seja iluminado e venhamos a compreender e a guardar a Tua palavra com fé e com desejo sincero de colocá-la em prática. Fortalece, portanto, Senhor, a nossa fé. Dai-nos, Senhor, nos alegrarmos na Tua presença e temos gratidão ao Senhor por tão grande obra da salvação proclamada no texto dessa noite. Ajuda aquele que há de falar para que ele faça com fidelidade e de forma integral. E a todos nós, como ouvimos nessa manhã, dá o coração humilde para recebermos com prontidão a palavra do Senhor. Nós oramos assim em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, no último domingo nós começamos a ouvir a instrução bíblica sobre os sacramentos. O Dia do Senhor 25 apresentou este assunto dos sacramentos como um princípio geral. Vimos que então o batismo e a Santa Ceia são sinais e selos por meio dos quais Deus fortalece a nossa fé. Esse é o objetivo dos sacramentos, o fortalecimento da nossa fé. Nessa noite nós seremos especificamente instruídos a respeito do primeiro sacramento, do batismo. Então, o batismo é um desses dois sacramentos instituídos por Cristo. Ele é, portanto, um sinal e selo por meio do qual o nosso Senhor Jesus Cristo nos declara e confirma a promessa do Evangelho. Então, o batismo nos faz saber, como diz o catecismo, nos faz saber e assegura que o único sacrifício de Cristo nos beneficia. No batismo é usada a água para lembrar, então, que tão certo como a água remove a sujeira do corpo, assim o sangue de Cristo e o Espírito Santo purificam a nossa alma. Portanto, fica evidente que no batismo Deus está ensinando, Deus está garantindo, por causa de Cristo Jesus, seu Filho, que nós somos lavados dos nossos pecados. Isso é a mensagem do batismo. E é também sobre isso sobre esse lavar espiritual que o texto de 1 Coríntios 6,11 nos fala. E é por isso, então, que eu vos anuncio a palavra de Deus sob o seguinte tema: o santo batismo é sinal e selo da nossa salvação em Cristo Jesus.
O santo batismo é sinal e selo da nossa salvação em Cristo Jesus. Então nós vamos pensar nesse tema olhando para 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Para entender 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, é importante ter uma ideia do contexto histórico. Então, quanto a isso, é importante saber que nessa parte da carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo está tratando de um problema bem específico. Esse problema é enunciado no início do capítulo 6. Esse problema foi que na igreja em Corinto, algumas pessoas, alguns membros da igreja, estavam levando problemas existentes entre eles para serem resolvidos em tribunais fora da igreja, em tribunais constituídos pelo governo. E o apóstolo então diz algumas coisas sobre isso. Ele pergunta, será que não há aí entre vocês ninguém com sabedoria que pudesse julgar essas questões? E em seguida ele faz uma reprimenda ao dizer, olha, essas demandas, elas nem deveriam existir entre vocês. Vocês deveriam estar dispostos a sofrer a injustiça e a levar o prejuízo. Mas ao contrário disso, o apóstolo diz que essas pessoas estavam fazendo a injustiça. Elas estavam provocando prejuízo aos irmãos em Cristo Jesus. E essa atitude injusta, diz o apóstolo, estava levando os irmãos a estarem sofrendo prejuízo. Essa atitude não é, diz ele, condizente com a salvação que eles tinham em Cristo Jesus. E aí, o apóstolo traz à lembrança um princípio. O princípio é, os injustos não herdarão o reino de Deus. E a seguir, o apóstolo menciona uma lista, que não é uma lista completa, mas uma lista daqueles que não entrarão no reino de Deus. Veja mais uma vez, essa lista está nos versículos 9 e 10 do capítulo 6. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora, em contraste a isso, a esses pecados, no versículo 11 o apóstolo lembra aqueles irmãos que esse tipo de coisa mencionada nos versículos 9 e 10, é o que eles haviam sido antes, quando não conheciam a Cristo. Mas ele enfatiza que agora a condição deles era diferente. Então, o apóstolo está colocando um contraste em nosso texto. Um contraste entre a antiga maneira de viver desses cristãos em Corinto e agora o que Cristo havia feito e a nova vida que eles tinham em Cristo Jesus. O apóstolo conhecia bem o que havia acontecido em Corinto. Eles estiveram na cidade pregando o evangelho àquelas pessoas. E qual a condição daquelas pessoas antes do evangelho? Sabemos que Corinto era uma cidade mergulhada na idolatria e na imoralidade. Então, os membros da igreja, antes de sua conversão, estiveram envolvidos nos pecados listados nos versículos 9 e 10. Não é que todos os membros praticaram todos os pecados dessa lista, mas alguns desses membros praticaram os pecados desta lista. Pecados como imoralidade, idolatria, adultério, homossexualismo ativo e passivo, roubo, avareza, embriaguez, calúnia, trapaças. O estado dos membros da igreja antes de sua conversão foi de sujeira, de impureza. Antes eles eram espiritualmente imundos.
Esta tinha sido a condição dos crentes coríntios. E também, meus irmãos, esta foi a nossa condição antes de sermos recebidos por Cristo. Cada um de nós deve reconhecer isso. Éramos imundos, estávamos na sujeira do pecado. E talvez a nossa lista seja diferente da lista dos versículos 9 e 10. Mas o fato é que também estávamos na sujeira, na mesma impureza do pecado. E nessa condição, sujos, imundos, nós não poderíamos entrar no reino de Deus. Essa é a condição que estão todos aqueles que não têm a Cristo. Agora, observem em nosso texto, o versículo de número 11. Ele disse então que eles foram isso, tais fostes alguns de vós. Mas depois disso temos um mas vós. Então, o apóstolo disse, tais fostes. Agora ele diz, mas. Essa conjunção adversativa aqui, mas, ela marca a transformação radical que aconteceu. Ela marca uma mudança da desgraça do pecado para a glória da salvação. Portanto, o que temos aqui não é apenas um lembrete sobre o nosso pecado no passado, mas uma proclamação poderosa da graça de Deus em nos salvar em Cristo Jesus. A sua graça em nos limpar da nossa sujeira espiritual. Como foi que isso se deu? Esse mas envolve o quê? O versículo 11 explica. Observe no versículo 11, você encontrará o apóstolo explicando, apresentando 3 verbos que descrevem esta transformação operada por Deus. Você consegue olhar em sua Bíblia e identificá-los? Lavados, santificados e justificados. E antes de ouvirmos a explicação sobre esses 3 verbos, há algumas questões que precisamos entender a respeito deles. Primeiro, no texto grego, esses 3 verbos estão profundamente ligados, estão juntos. Há uma ligação entre eles. Segundo, o tempo verbal desses 3 verbos indica uma coisa que aconteceu no passado uma única vez e de uma vez por todas. Então a ideia, vocês foram lavados, santificados, justificados. Isso já aconteceu só uma vez e aconteceu de uma vez por todas. Agora então vamos ver o significado desses 3 verbos. O primeiro verbo é, mas vós vos lavastes. Em português, quando lemos, dá a impressão que nós mesmos nos lavamos. Mas não é assim no texto grego. O texto grego indica que não fomos nós que lavamos a nós mesmos. Que é uma coisa passiva. Você foi lavado. Poderíamos traduzir, mas vós vos deixastes lavar. Quem lavou foi outra pessoa, não você mesmo. Esse verbo lavados, então, nos remete à ideia de purificação. E vocês, talvez, que já terminaram a catequese, passaram pelo dia do Senhor, tratando sobre o batismo, podem lembrar sobre como no Antigo Testamento temos muito ensino sobre a lavagem, frequentemente associada à remoção de impureza ritual ou impureza moral. Aqui não se trata de uma lavagem externa ou meramente cerimonial, como aquelas lavagens do Antigo Testamento. Mas aqui está falando da realidade para a qual aquelas lavagens apontavam. A purificação baseada na obra de Cristo e operada pelo Espírito Santo. A lavagem aqui
a qual nós fomos submetidos é a limpeza da culpa e da contaminação do pecado. É uma lavagem espiritual. Portanto, ela aponta para o fato de que Cristo removeu os pecados de nossa vida. Ele removeu a mancha que nos impedia de ter comunhão com Deus. No contexto, aprendemos que o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo estiveram agindo para nos limpar, para nos lavar dos nossos pecados. E isso, conforme o tempo verbal aqui utilizado, como disse, esse lavar foi algo que aconteceu uma vez para sempre. É importante notar que há aqui uma relação deste lavar espiritual mencionado em 1 Coríntios 6:11 com o batismo, pois este lavar é a realidade para a qual o batismo aponta. Essa relação entre a realidade aqui enunciada e o batismo que sinaliza e sela esta realidade, a relação entre essas duas coisas é tão íntima, tão profunda, que Ananias, referindo-se ao batismo, quando foi batizar o apóstolo Paulo, disse o seguinte ao apóstolo Paulo em Atos 22:16: "E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor." O sinal e selo é mencionado apontando para a própria realidade do lavar dos pecados. Portanto, o batismo aponta para esse lavar aqui mencionado. O batismo nos assegura que, tão certo como a água nos lava da sujeira em nosso corpo, Cristo nos lava da sujeira da nossa alma. Isso quer dizer que, por causa do único sacrifício de Cristo na cruz, nós fomos limpos, nós fomos purificados dos nossos pecados. A sujeira da nossa antiga maneira de viver foi removida. E agora, em Cristo Jesus, nós estamos limpos. Tito, capítulo 3, versículo 5, menciona também a participação do Espírito Santo nesse lavar dos nossos pecados. Tito 3,5 diz que Deus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O lavar regenerador é este lavar que acontece só uma vez. O lavar renovador é o agir do Espírito Santo nos purificando continuamente. Agora, o segundo verbo é este: "mas fostes santificados." E mais uma vez esse verbo está na voz passiva, indicando que alguém fez isso em nós. Isso quer dizer que Deus soberanamente nos separou do mundo para Ele mesmo. Ser santo é separado. Significa ser consagrado, separado e consagrado para Deus. Agora é importante entender, meus irmãos, quando diz aqui, "vós fostes santificados", não está se referindo aqui ao processo de santificação, o qual deve ser progressivo. Não é sobre isso. Não é sobre a nossa santificação no sentido desse processo que devemos desenvolver até a nossa morte ou até a volta de Cristo. Aqui, santificação se refere a uma coisa que aconteceu na nossa salvação, quando fomos salvos. Naquele momento, quando colocamos a nossa confiança em Cristo, Deus nos santificou, Deus nos separou, Ele nos tirou do domínio das trevas, Ele nos colocou no reino do seu Filho amado. Isso aconteceu uma vez, de uma vez para sempre. Então, essa santificação aqui é a santificação inicial, aquela que nós chamamos na teologia de posicional. Cristo nos coloca, Deus nos coloca, melhor dizendo, numa posição de nos considerar e declarar a nosso respeito que nós fomos separados para Ele. Essa é, inclusive, a base para a santificação progressiva, o fato de que Deus já nos separou.
Mas a santificação aqui mencionada difere da progressiva, porque essa separação aqui descrita, ela ocorreu apenas uma vez, é de uma vez para sempre. E aqui está, então, mais uma realidade para a qual o batismo aponta. Nós somos separados do mundo e separados para Deus. O batismo diz que nós somos o povo do Senhor. Nós temos sobre nós o sinal e o selo do Senhor. Foi Ele quem fez isso. Foi Ele quem nos separou. E separou também aos nossos filhos para pertencermos a Ele. E o sinal desse pertencimento é o batismo. Assim como Noé e a sua família foram separados por Deus dos ímpios de seu tempo por meio das águas do dilúvio, assim também nós e nossos filhos temos sido separados do mundo para Deus. Assim como os israelitas foram separados de Faraó e de seu exército pelas águas do Mar Vermelho, assim também nós fomos separados do pecado para Deus pelas águas do batismo. Assim como os israelitas eram separados do restante das nações pela circuncisão, o batismo sinaliza que fomos santificados, separados do mundo, separados para Deus. Como o apóstolo Paulo diz em Romanos 6, morremos para o mundo, ressuscitamos para Deus. Esta é a mensagem sinalizada e também garantida pelo batismo. O terceiro verbo que nós encontramos em nosso texto é este: mas fostes justificados. E mais uma vez temos a voz passiva, indicando que a justificação não é uma obra nossa, mas de Deus. A justificação significa que, por causa da obra do Senhor Jesus Cristo, a nosso favor, Deus nos considera justos, como se nós nunca tivéssemos pecado. E isso, mais uma vez, se deu de uma vez por todas. Isso se deu por causa da obra de Jesus na cruz. Nossos pecados foram colocados sobre ele, e a justiça perfeita dele foi considerada nossa, porque cremos. Essa também é uma realidade espiritual para a qual aponta o batismo. Deus nos perdoou de todos os nossos pecados, por causa da obra de Cristo. Temos um relacionamento com Deus. Agora, por causa de Cristo, Deus não nos vê pelos nossos pecados, mas pela retidão de seu Filho. Como nós já ouvimos em outro sermão, baseado em Romanos 5, versículo de 1 a 5, a justificação, então, é a base da nossa paz com Deus. É a garantia de que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E isso também nos é sinalizado e assegurado pelo batismo. O batismo sinaliza e garante a respeito de toda a obra de Cristo por nós. Por causa da morte de Cristo Jesus, somos justificados por sua graça por meio da fé. Agora, meus irmãos, é importante observar que o nosso texto atribui esses três verbos, e podemos dizer essa tríplice obra da graça de Deus em nós. O Espírito Santo, na sua palavra, atribui isso a duas fontes inseparáveis. Em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo aqui é para indicar a base da nossa salvação. Então, toda a nossa salvação, desde a purificação dos pecados até a santificação e a justificação, ela é realizada em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem viveu a vida perfeita que nós não pudemos viver. Foi Ele que morreu a morte que nós merecíamos morrer. Foi Ele quem ressuscitou. É Ele quem garante a nossa vitória sobre o pecado e a morte. Então, quando diz aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, é uma referência à sua pessoa e à sua obra. Sem Jesus Cristo, sem sua pessoa e obra, não há lavagem, não há santificação e não há justificação.
Ele é o nosso lavar, o nosso santificar e o nosso justificar. O fundamento da nossa salvação é unicamente a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Mas o nosso texto também fala no Espírito do nosso Deus. E isso é para indicar o agente desta salvação. Então, o Espírito Santo é o agente que aplica a salvação, a obra de Cristo em nossas vidas. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado. É Ele quem nos regenera. É Ele quem nos une a Cristo. É Ele quem opera essa tríplice transformação. E sem a obra do Espírito Santo, a salvação permaneceria um conceito distante. É Ele quem torna tudo que Cristo fez uma realidade para nós. Amados irmãos, o batismo sinaliza e sela essas promessas do Evangelho que nós encontramos nesse texto. Em Cristo Jesus e pelo Espírito Santo, a nossa imundície espiritual foi removida, pois fomos lavados, purificados em Cristo Jesus e pelo Espírito Santo. Fomos separados, santificados do mundo para Deus. E em Cristo Jesus e pelo Espírito Santo nos tornamos justos aos olhos de Deus. Tudo isso não é uma obra nossa, é a obra de Deus por meio do seu Filho e do seu Espírito Santo. É uma obra de Deus a nosso favor, uma obra de Deus para a nossa salvação. E é isso que o Evangelho proclama, que Deus, aquilo que Deus fez por nós. Mas é isso, meus irmãos, que também o batismo proclama. O batismo é o sinal e o selo de Deus para nós, nos ensinando as verdades do Evangelho, nos garantindo as verdades do Evangelho. Portanto, no batismo não somos nós, não são os nossos filhos que estão declarando alguma coisa a Deus, mas é o próprio Deus em sua graça, sinalizando e selando as suas fiéis promessas do Evangelho. Assim como o lavar, o santificar e o justificar não são obras nossas, o batismo que sinaliza e sela essas coisas não é uma declaração nossa, mas de Deus. O batismo aponta para Cristo, como aquele que nos lava com seu sangue e espírito. Cristo é de fato o Senhor da aliança, que instituiu esse sacramento para selar as suas promessas. Ele é o centro, mais uma vez, do batismo, pois o batismo simboliza sua morte e sua ressurreição, e simboliza a nossa união com Ele. Portanto, irmãos, não somos lavados por nossos próprios esforços, nem santificados pela nossa disciplina, nem justificados por nossas boas obras. Tudo isso, do começo ao fim, é uma obra, é um dom de Deus em Cristo Jesus. E tudo isso é aplicado pelo Espírito Santo. Aos que já abraçaram essas promessas pela fé, como devemos responder a elas? Primeiro, com louvor e gratidão pela obra transformadora de Deus. Se antes nós éramos, como diz o texto, tais fostes alguns de vós, perdidos em inimizade contra Deus, em vida suja, agora fomos lavados, santificados e justificados. E a primeira e mais importante resposta é de profundo louvor e gratidão a Deus. Temos algo que não existe nenhuma coisa nesse mundo comparável a esta graça da salvação. Em segundo lugar, devemos viver de acordo com a nossa vida, a nova vida que nós temos em Cristo Jesus. Nós fomos santificados para Deus. Isso significa que nós somos chamados a viver uma vida diferente.
uma vida que reflita a nossa identidade em Cristo Jesus. Então pense, se somos lavados, por que deveríamos voltar a nos sujar? Se somos santificados, por que deveríamos viver de uma forma profana? Se somos justificados, por que voltaríamos para a escravidão do pecado? Em terceiro lugar, devemos considerar a importância do batismo como sinal e selo da graça de Deus. Para aqueles que foram batizados, lembrem-se da verdade que o batismo selou em suas vidas. O batismo não é um rito vazio, mas é uma representação visível da obra invisível de Deus. O batismo nos lembra que nós fomos unidos com Cristo. O batismo nos lembra de nossa morte para o pecado e nossa ressurreição para uma nova vida. Então, quando vocês observarem aqui à frente alguém recebendo o batismo, não importa, um adulto ou uma criança, quando a água for aspergida, lembre-se, Deus está proclamando o Evangelho. E aos filhos da aliança que receberam as promessas de Deus no batismo, crianças, lembrem-se, Deus requer vocês para Ele. Vocês têm um sinal, vocês têm um selo, uma garantia de Deus. Deus está dizendo pela sua graça, eu quero vocês, vocês são meus. Ele vos separou do mundo para Ele, e no batismo Ele fez promessas, as promessas do Evangelho. Se vocês crerem, se vocês abraçarem esse Salvador bendito, todas as bênçãos da salvação serão eternamente suas. Em quarto lugar, devemos considerar a certeza da salvação que nós temos em Cristo. A obra de ser lavado, santificado e justificado não é nossa. Ela é operada por Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, meus irmãos, quando olhamos quem realizou toda a obra, devemos obter uma certeza inabalável de que a nossa salvação não se baseia em nós, em nossos sentimentos. A salvação não se baseia no seu desempenho devocional. Não se baseia na sua fidelidade, na sua força, na sua disposição ou quaisquer outras coisas. A salvação se baseia na fidelidade e no poder de Deus. Portanto, o batismo é um chamado de Deus para confiarmos na sua obra e para descansarmos em Jesus Cristo. Amados irmãos, que o Senhor Jesus nos ajude a nos alegrarmos nessas promessas que estão sobre as nossas vidas, a crer com o coração e a confessar com a boca. Amém.